Começa agora Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, você está no Quem Somos Nós, um exercício de humildade frente à nossa completa ignorância. Mas também um exercício de persistência em querer honestamente compreender aquilo que for possível a respeito da nossa existência. Você pode ouvir todas as nossas conversas com pessoas importantes das mais variadas atividades humanas no território Eldorado, ou no Casa do Saber, ou direto no quemsomosnós.com.br. Hoje nós vamos conversar com mais uma pessoa que escolheu a política como a sua forma de atuação na sociedade. Vamos tentar deixar de lado qualquer tipo de discurso ou também ranço pela atividade política, que não anda em alta. Estamos falando com gente séria, pessoas que inegavelmente colocaram o Brasil e a população como prioridade das suas vidas. Independente se você enxerga o mundo da mesma maneira que eles ou não, vale parar para entender quem o ex-deputado federal pelo PSDB, Chico Graziano, acha que nós somos. Boa noite, Chico. Boa noite, Celso. Quem é você? Eu sou o Chico Graziano, nascido numa fazenda chamada Santa Clementina, em Araras, aqui no interior do estado de São Paulo. Sou uma pessoa extremamente ligada às coisas da terra, da natureza. Fui estudar agronomia, sou engenheiro agrônomo. Sou professor, porque durante 16 anos só fiz uma coisa na vida, que foi dar aulas na Unesp, lá em Jabuticabal. E depois, por razões que até hoje eu não entendi direito, eu acabei vindo para a área pública. Me tornei político, me elegi deputado, ocupei cargos de governo, mas nunca perdi o gosto da minha origem, seja da minha origem em Araras, onde eu jogava futebol, ou seja, das coisas que eu gostava ligada à natureza, etc. E por isso eu sempre escrevo sobre os temas meus, que são os temas ligados à natureza, à agricultura, ao meio ambiente, obviamente hoje com a visão mais política das coisas, mas nem sempre. Então, eu gosto, enfim, dessa mistura que a minha vida acabou se transformando. Vamos lá para Araras, então, vamos lá na fazenda. Como era isso? Você nasceu na fazenda mesmo, assim? Quer dizer, me conta esse comecinho da tua vida, essa que te formou e que provavelmente criou essa paixão pela terra. Provavelmente, quer dizer, naquela época, eu nasci em Campinas. Por quê? Porque a minha família, que tinha razoável posse, mas não era bem de vida assim, naquela época se levava para nascer na Santa Casa de Campinas. Eu sou nascido. Não tinha Araras. Não tinha Araras, tinha, mas era precário. E minha família se mudou para a fazenda, eu devia ter perto de 2 anos e morei 6 anos na fazenda. Então, eu me lembro como se eu tivesse nascido na fazenda. Claro. O meu mundo começou na minha existência, eu me lembro, na fazenda. Então eu gosto de dizer que eu nasci na fazenda. Propriamente não nasci, mas essa história. Então, as brincadeiras minhas e toda as minhas lembranças mais tenras são da época que passava o trem e o trem apitava, eu só podia nadar no laguinho depois que o trem apitava, que era às 3h20 da tarde. E nós somos em 6 irmãos, né? E depois, então, que eu tinha lá meus 7 anos, eu já tinha estudado ali no grupo escolar da Usina Palmeiras, perto da fazenda, Santa Clementina. Depois, a fazenda da sua família era produtiva ali? Fazia... Meu avô, o Chico Graziano, havia sido prefeito de Araras. E o meu pai, interessantemente, meu pai se formou em Direito aqui no Largo São Francisco, nunca exerceu, porque por aquela época meu avô havia adquirido essa fazenda, Santa Clementina, e um grupo de fazendeiros, uns 8 ou 10 fazendeiros, tudo italianada,
formaram uma pequena cooperativa e montaram um engenho de açúcar nos anos 50, no fim dos anos 40 para os anos 50. Então meu pai foi tocar a fazenda, essa é a minha origem ruralista por excelência. Depois você falou que até os 7 anos você ficou por ali, depois você saiu. Aí a família mudou para Araras, porque era muito filho estudando ali, precisava, por razões basicamente de escola, né? Então, aí mudamos para Araras e fiquei um tempo em Araras. Aos 11 anos, por uma razão que até hoje eu não descobri direito ainda, porque obviamente eu estou escrevendo isso tudo, né? Sabe que a gente tem... Eu que gosto de escrever, você sabe disso. Eu estou escrevendo um livro, eu vou falar sobre esse livro aqui com você, você vai gostar. Fica à vontade. Eu estou escrevendo um livro que tem um título provisório chamado O Caipira e o Príncipe. O Príncipe é por causa do Fernando Henrique Cardoso. Eu trabalho há 26 anos com o Fernando Henrique Cardoso. Então estou escrevendo um livro, faço minhas anotações há anos. E prometi a ele que só publico depois que ele falecer. Depois que você falecer. Não, depois que ele falecer. Então às vezes eu fico lá contando a minha caipirice, né? E me lembro disso. Aos 11 anos, meus pais me colocaram para estudar interno. Eu fui em São Carlos. Só você? Não, os outros irmãos não? Não, meu irmão mais velho e eu também. Fomos para São Carlos, no Colégio Diocesano de São Carlos. Eu fiquei 4 anos estudando interno. Longe da família. Eu ia uma vez por mês me buscar, que foi um período muito interessante. Naquela época tinha muito colégio interno. Era comum? Existiam Ou vários. foi traumático, assim? Você falou, pô, o que eu estou fazendo aqui? Meus pais me abandonaram. Acontece que lá, num colégio interno, tem de tudo. O colégio interno, assim, parte é correcional. Os pais mandam seus filhos para o colégio interno. Eu não era, juro que não era o meu caso. Não era o meu caso. Para se livrar dos filhos. Não, eu fui. Era uma prisãozinha. Eu sempre fui o melhor aluno da minha classe, em tudo que eu já fiz. E lá no colégio interno eu fui o melhor aluno durante 4 anos que eu estudei lá. Então, meu problema não era esse. Mas tinha muitos colegas lá que eram terríveis. Bandidos. Naquela época, bandido era bandidagem de molecagem, né? Não, claro. Moleque sem vergonha. Claro. Tal. Dos 11 aos 14 anos, essa é a idade. Existiam alguns que chegavam a ter até 16 anos lá. Porque nós éramos mais ou menos 100 alunos internos. 2 dormitórios. Um dos menores, que eram dos 50 menores. Eu era dos menores. E o dormitório dos maiores, outros 50. Eram 50 casas. Imagine. Claro. E os laçalistas, eles não são padres como os maristas. Marista é padre, será? Eu sei que o La Salle não rezava a missa, eles são uma ordem religiosa, então, a gente chamava eles de padre, mas eram os irmãos, rigorosos. Então, acho que os maristas são também dessa mesma categoria, vamos dizer. Então, naquela época tinha muito isso, tinha de meninas, feminino, e tinha interno, masculino, maior. Lá o nosso era só menino. Era né? separado. Então foram... o que você perguntava a mim? Como é que foi? Foi a escola da minha vida, né? Porque quando eu voltei para Araras, dos 14 para os 15 anos, que eu sou de Janeiro, eu me senti um homem. E eu sabia de tudo da vida. Você fica 4 anos interno, eu sabia de tudo. E eu tinha até um certo problema de relacionamento, porque eu achava uma molecada que era do meu nível, eu achava muito babaca, infantil. Entendeu? Muito infantil. Você mora sozinho. E eu gostava muito, sempre gostei muito de jogar futebol. Você era bom? Jogava, eu joguei no comercial de Araras, era meia esquerda, camisa 10. Eu joguei bem futebol, é verdade. Então, aí eu voltei para Araras, então, com 15 anos, mas fiquei pouco tempo lá, já fui para Piracicaba, fui fazer o 2º científico, o 3º científico, já sabia que eu queria fazer agronomia, né, por conta dessa minha ligação. Lá na Exalc e tal? Fiquei na Exalc, fiz mestrado na Exalc e aí fui dar aulas em Jabuticabal, morei 16 anos lá em Jabuticabal. Na Universidade Paulista? Na Unesp, na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias. Tá. E me diga uma coisa, todo o teu olhar da vida vem daí, né? Tá certo? No sentido um pouco católico, um pouco... Isso. Rural. Você é um católico rural, mais ou menos? Isso. Tá. E como que você foi
dessa experiência acadêmica, como que você foi participar da vida política brasileira? Foi em que época? Foi a época da ditadura ainda? Assim, que momento que foi? Foi logo depois, né, da ditadura? Ou você já participou dos movimentos anti-ditadura? Já era do centro acadêmico? Já fazia? Já era. Quer dizer, já tinha uma atuação política que existia naquela época, o movimento estudantil da década de 70. Exatamente. Eu entrei na Exalc em 1971. Já era a refrega já, né? A Uni já estava fechada, os movimentos... Teve uma segunda onda, né? Foi uma segunda onda, E eu fiz política estudantil, naquela época nós militávamos no Partido Comunista, era o partidão, só tinha um partidão. Depois que a USP começou com o Libelu, com aquelas outras tendências que você conhece bem, a convergência. Também. Eu nunca entendi, até hoje eu nunca entendi direito aquelas diferenças lá, mas tinha. As meninas da Libelu eram mais legais, eram mais liberais. Mas eu seguia a turma do partidão, entendeu? Eu fui do Conselho Universitário da USP, representante discente, no chapão da época, como representante do interior. Nós, naquela época, criamos uma federação dos estudantes de agronomia do Brasil. Eu presidi esta federação. Então você fala, não sei como eu caí em política. Eu sempre fez política. Mas você vê, mas eu sempre, nunca fui muito político. Mas qual que era o teu interesse quando você estava... Contra a ditadura, acho que essa é fácil de explicar. Mas qual era o teu interesse quando você falava, quero ser o presidente da agremiação? Pois depois eu fui presidente da Associação de Docentes da Unesp, lá em Jabuticabal. Por quê? Eu fui da Associação de Engenheiros Agrônomos lá em Jabuticabal, porque eu sempre fui um idealista. E eu briguei muito com meu pai por causa disso. Meu pai falava, você quer mudar o mundo? Você acha que é assim que funcionam as coisas? E eu, por alguma razão, sempre cultivei isso. E isso me trouxe problema quando eu virei político de verdade. Quando eu me elegi deputado, né? E eu queria, com todo esse idealismo, e a política do Brasil foi virando isso daí que é, né? Eu me elegi deputado a primeira vez, foi em 98. A política foi descambando muito, mas antigamente se fazia política legal. Você acreditava, a gente acreditava que tudo que tinha que mudar o regime na Guerra Fria não tinha que ser socialista, só vamos entendeu? lembrar, você mais ou menos regula aqui comigo. Então, exatamente. Então, é que a gente era uma ingenuidade, né? Na verdade, toda a história. Era uma utopia. Era uma porcaria a política brasileira, era uma ditadura, né? E a gente achava que quando a ditadura acabasse, quase todos os nossos problemas passariam a ser resolvidos quando a gente tivesse liberdade, democracia e blá, blá, blá. E aí talvez eu acho que essa ingenuidade acabou prejudicando muito, porque no final existia ainda muito esse idealismo de derrubar a ditadura. Mas depois a vida real foi... Eu vim fazer meu doutorado em São Paulo, que eu fiz o mestrado em Piracicaba em Economia Agrária, bem na linha da agricultura, da agronomia que eu tinha feito. Mas eu resolvi fazer meu doutorado em administração na Fundação Getúlio Vargas. Havia um grupo aqui que estudava agricultura do ponto de vista da economia, o Yoshiaki Nakano, que depois foi ministro, ficou mais famoso, Antônio Carlos Aidar, o Roberto Perosa, são pessoas muito legais. Então tinha um núcleo legal aí que eu conheci e me encantei e vim para cá em 1981. E aí nós já estávamos começando a preparar eles, todos, eu não, eu era um moleque, um caipira que tinha acabado de chegar em São Paulo. A campanha que foi eleger o Montoro em 82, foi a primeira eleição para governadores do Brasil. Os governadores eram indicados bionicamente, aquele negócio lá, que muita gente, os mais jovens, não se lembram. Ninguém sabe. Ninguém sabe que nem elegia governador. Então, eu estudando na Fundação Getúlio Vargas, passava a semana aqui, ia dar aula segunda-feira em Jabuticabal, vinha para cá, e começou aquela história, né, do movimento já da redemocratização do país, inclusive com uma eleição para governadores. E aí você se envolveu na campanha? Eu me envolvi na campanha no programa de governo. Porque em 82... Como especialista da área... Eu publiquei meu primeiro livro pela editora Brasiliense, que foi Questão Agrária e Ecologia, que é um dos livros mais famosos meus. Que, modéstia à parte, foi um pioneiro, porque foi em 1982...
Para falar em ecologia, ecologia em 82 era meio coisa de maluco. Eu não era maluco, eu não era bicho grilo, mas eu também não era muito certinho não, entendeu? Então eu fazia parte dos grupos de agricultura alternativa, mais tarde eu fiz agricultura orgânica, então eu gostava destas coisas ligadas à tecnologia, acabei me encaixando por aí. Em um momento político que eu já havia me decepcionado totalmente com o regime comunista, com a União Soviética, porque na época de faculdade, anos 70, né, putz, eu só lia os autores, os russos, Marx. Era tudo branco e negócio preto, tudo né? lá, Ou você estava do lado de lá, ou você estava do lado de mas cá, depois, e era assim. E né? era assim. Mas quando nós fomos conhecendo a falta da liberdade, quando descobrimos, né, quando publicou o Arquipélago Gula, aquele negócio todo foi descobrindo, eu fui pensando bem, pô, não, isso aí não é, eu não estou gostando muito disso daí não, e eu comecei a migrar então para uma posição que, desde esses anos que eu tenho, que é a posição de social-democrata, né, que, enfim, resumidamente, assim, eu quero fazer as mudanças desse capitalismo selvagem que nós temos, mas eu não quero fazer ditadura de proletariado, não quero pegar em armas, nunca imaginei fazer luta armada, nada disso, etc. E aí depois, em 88, que se fundou o PSDB. Então eu fazia a militância de esquerda dentro do PMDB. E naquela época alinhado com o Montoro, né, que foi o nosso... Que era um outro PMDB também, né? Que era um PMDB democrata cristão, era um grupo de políticos que tinha uma visão bem interessante, bem humanista. Existia dois partidos. Ainda só tinha dois partidos. Era a Arena, que era da ditadura, cada coisa. E o PMDB, que era contra a ditadura, teoricamente, naquele momento. Pois é. Lembrando, hoje nós temos 30 e X, né? Nem me lembro quanto, mas é um monte. É isso daí. Tá, aí você começou então nesse ambiente, que eu acho importante colocar isso, como é que o ambiente é muito diferente de hoje, né? O ambiente político. Muito diferente. Assim. Então, existia essa vontade de fazer um país sem ditadura, né? Naquele momento. E você começou... E é muita gente que hoje não se envolveria em política, naquela época tinha que se envolver porque se queria mudar o país de verdade, né? No fundo, o que nos movia, ou me movia, era a defesa da liberdade. Então, nós, por conta da questão da ditadura, né? Então, a gente não podia... E justiça social ou não? Não, isso veio depois. Porque antes era assim, você não podia fazer reunião, era proibido, né? Os jornais não podiam dar notícias, eram censuradas, etc, etc. Então, o que acho que moveu mais a minha geração, a minha época, foi a defesa da liberdade e da democracia. Quando a liberdade e a democracia foi sendo reconquistada a partir, então, do fim dos anos 70 para 80, a eleição dos governadores em 82, e progressivamente nós fomos descobrindo que o Brasil era um país muito injusto. Então, essa minha geração, né? Então, aí só a liberdade não bastava, aí você tinha que ajudar a melhorar, né, a distribuição das riquezas e favorecer os mais pobres, etc. Então, aí veio a luta pela justiça social, foi onde eu me vinculei à questão da reforma agrária, pela minha especialidade como engenheiro agrônomo, etc. E fui, enfim, fiz boa parte da minha vida ligada a esse tema, né, de como você melhorar a justiça social na terra. A partir da terra. A partir da terra. Vê se eu estou enganado. Quando você fala reforma agrária, naquela época era dividir terras para as pessoas que não tinham terra, né? Era tirar dos latifundiários, dividir, alguma coisa parecida como aconteceu nos Estados Unidos no século XIX, não é isso? Pelo menos era esse o ambiente de reforma agrária, não é isso? E depois eu já vi você falar que reforma agrária é uma bobagem, eu não sei se eu estou errado. Você pode me explicar um pouquinho? Não, essa uma bobagem diferença? é uma bobagem, qualificação muito forte. Você não usou essa palavra, você falou, mas é uma coisa anacrônica, que não, exatamente, não faz mais sentido. Não faz sentido histórico, Quer dizer, quando o projeto de reforma agrária da América Latina foi gerado, e isso aconteceu dos anos 50 para os anos 60, nós tínhamos uma agricultura de enxada, com zero de tecnologia. Então,
bastava você ter um pedaço de terra e querer trabalhar, você ia para frente. E as famílias se fizeram assim na terra. A primeira fábrica de tratores no Brasil começou a funcionar em meados dos anos 50. Né? Então não tinha nem trator. Era a vaca, era o boi. O boi não tinha, né? Se arava a terra com burro e era assim, era cabo de enxada. Então, o que era importante era a terra. Hoje, 50, 60 anos depois, você ter terra não adianta nada se você não tiver tecnologia e se você não tiver integrado aos mercados. Outra coisa, naquela época, 70% da população morava no campo. Era rural. Hoje, 15% mora no campo. A população está aqui. Então, o projeto de reforma agrária, que não foi feito naquela época, ele se tornou anacrônico. E hoje a reforma agrária que se faz, ela é completamente ineficiente. Eu escrevo sobre a ineficiência da reforma agrária, que você gasta muito dinheiro, uma confusão enorme, com resultados muito frágeis, que nós poderíamos estar aplicando esse recurso para fazer coisas mais eficazes do ponto de vista de políticas públicas. Então, mas o cara da justiça social, como que esse cara ligado à agricultura, você, né, lá que depois falou justiça social e reforma agrária, hoje essa fórmula não é. Qual é a fórmula, então, de justiça social ligada ao campo? Hoje, basicamente, dos anos 80 para cá, e eu passei a mudar o meu paradigma de raciocínio a partir de quando eu defendi meu doutorado, que foi em 1989, que eu escrevi sobre isso. E eu escrevi que eu estava rompendo com o paradigma agrarista o que você achava antes. Anterior, exatamente, e publiquei meu livro chamado A Tragédia da Terra, onde eu escrevi isso daí. Né? O desafio é você manter na terra quem está produzindo. Então, em termos daquela época... Que é pouca gente hoje. Não. Era um número de gente, estou falando. Não, eram 4 milhões... Não, hoje é 15%. Hoje, não, mas 4 milhões e meio de pequenos agricultores que estavam perdendo as suas terras... Naquela época. 4 milhões e meio de famílias de pequenos agricultores. O total do Brasil é arredondado 5 milhões. Você tem 500 mil grandes e médios e você tem 4 milhões e meio que são pequenos e com famílias numerosas. Então, o que eu defendia é que nós temos que cuidar dos com terra, os pequenos da terra. Os que já têm. Os que já têm e são pobres, né? E não gastar dinheiro para você fabricar novos agricultores a partir dos desempregados da cidade que se tornam invasores de terra, vão receber seu quinhão e metade deles, depois de 2 anos, volta, vende o lote e volta. Isso é a reforma agrária do Brasil, dos últimos 20 anos. O meu último livro, chama O Karma da Terra, eu escrevi sobre isso e dei os números. E todo mundo sabe que é assim. É um equívoco isso, você acha que é um equívoco? Exatamente, nós temos que cuidar dos trabalhadores com terra. Aí, e eu participei desse processo com muito orgulho e um privilégio que eu me sinto, porque nós criamos no primeiro ano do governo do Fernando Henrique o Programa Nacional de Agricultura Familiar. E eu estava lá ajudando isso, a concepção que nós precisávamos ajudar o agricultor familiar. Mas naquela época você tinha que fazer a reforma agrária também, e eu fui presidente do INCRA para fazer a reforma agrária, porque você tinha uma demanda e você tinha um movimento muito forte do MST, que invadiam por aí, e você ficava na seguinte situação: ou você fazia, ou você fazia. Entendeu? Não tinha essa de dizer, pera lá, vamos dar uma parada aqui, vamos dar uma pensada, se vale a pena fazer esse projeto. Simplesmente é o seguinte, bota o pessoal na terra, porque não tinha solução. Porque você tinha uma demanda social e política reprimida durante décadas e décadas. Onde se discutia que parte da solução do país seria fazer a reforma Então hoje agrária. É cômodo eu fazer a avaliação do processo de reforma agrária e dizer que ela foi ineficiente, etc, etc. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu falei, mas você teve nisso lá no começo. Estive mesmo, mas naquela época não tinha como fazer diferente, né? Porque você tinha essa demanda reprimida. Hoje, com a sociedade mais aberta, mais transparente, nós deveríamos estar discutindo melhor essas questões, também não estamos. Existem grupos que discutem, né? E o Programa Nacional de Agricultura Familiar, ele caminhou muito. Ele começou com o Fernando Henrique, o Lula botou ele para andar também, e ele até hoje, ele é vamos dizer, ele é talvez, em termos de política pública para a agricultura, um programa que foi o que melhor funcionou em termos de
custo-benefício. Fixação das exatamente. pessoas. Exatamente. Etc. De fixação das pessoas, em termos de justiça social. Melhorou a vida das pessoas. Muito, exatamente. Melhorou não foi só por causa dele, porque o Brasil em geral melhorou também. Melhorou bastante, né? Tem estrada, telefone, quer dizer, tudo melhorou no Brasil. Claro. O Brasil podia estar muito melhor do que está hoje, mas dizer que foi para trás também não tem como dizer, não é verdade. O Brasil não foi para trás. Agora me ocorreu um negócio que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas lá na Europa existe um subsídio claro para as pessoas, e, né, para os agricultores, etc., para mantê-los no campo e evitar tensões sociais. Aqui no Brasil a gente não faz assim. Faz também. Desse jeito de subsídio claro do preço das coisas e etc. Faz também, viu? A gente fica disfarçando que não faz, porque todas essas políticas são contrárias à Organização Mundial do Comércio. Pô, mas na Europa é claríssimo isso. E como nós nos Estados Unidos é claríssimo, o milho, tudo. Mas como nós combatemos o protecionismo como a gente fala dele, mal lá, a gente fala que não faz. Aqui finge que não faz, mas... mas é do mesmo jeito? Não é nem na mesma proporção. Mas o subsídio do crédito para o agricultor familiar é enorme. Lá tem subsídio de preço, não é isso? Lá tem subsídio de preço. Aqui se compra o produto com subsídio também de preço. Se paga diferenças também. Para milho, para escoar safra, etc. Lá existe uma coisa, e nos Estados Unidos também, aí sim é mais radical, porque eles têm funding para isso, eles têm dinheiro para gastar mais facilmente nisso. Por exemplo, nos Estados Unidos, paga para não produzir. Se você vai falar, não, eu quero pegar aqui 50 hectares, porque o mercado da soja não está bom, então ele inclui aquela área no programa de recuperação vegetal para os próximos 20 anos e fica recebendo por aquilo, por uma renúncia dele à produção, porque do ponto de vista do mercado daquele produto é bom. Vai ter excesso e exatamente. Tal, então, para não e do cair ponto o preço, de vista, vamos dizer, da recuperação ambiental, também é no programa de recuperação. Na Europa, eles recebem para manter a paisagem. Então, o bucolismo, né, a paisagem bucólica da Itália, da França, da Alemanha, aquilo, eles recebem por aquilo. Ó, se você mantém isso daqui, por quê? Porque isso estimula o turismo, aquelas pousadas. Está errado esse olhar? Está errado nada. Mas por que o Brasil não faz assim? Porque ainda não temos uma infraestrutura para isso e porque, vamos dizer, os nossos problemas aqui ainda estão mais embaixo ainda, né? O agricultor ainda precisa alcançar um degrau maior. Mas existem algumas regiões aqui no estado de São Paulo, você tem já programas de turismo rural. Nas montanhas do Espírito Santo existe também, eu conheço alguns muito bonitos, onde as pessoas saem do Rio de Janeiro, vão para lá, passam uma noite com uma família de agricultores, tomam café da manhã com ele, etc., e volta. Então, esse movimento que é muito europeu, ele está chegando por aqui também, de tal forma que uma política para a agricultura com essa característica, logo, logo ela está sendo implementada aqui. Eu acredito. Tá, vamos voltando lá, porque a gente vai fazendo assim, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Vamos voltando. Você passou, então, você se envolveu, então, politicamente, aí não mais com associações, mas aí primeiro no governo Montoro, não é isso? Governo Montoro, fui ser assessor naquela época nós criamos o Conselho Estadual do Meio Ambiente, que não tinha uma secretaria, ninguém tinha secretaria de meio ambiente no Brasil inteiro. Então, um grupo de pessoas, onde eu me incluí, eu tinha a visão da agricultura, trabalhamos na montagem daquilo que foi o germe da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, né? Da qual eu acabei virando secretário agora quando o Serra foi governador, né? Eu estava na origem desse processo. E naquele momento, meio ambiente, como você estava falando, era um assunto completamente... não completamente, mas era bem pequeno, a sociedade não tinha a menor preocupação com isso. Hoje a gente paga um pouco o preço, né, dessa falta de preocupação que a gente tinha, né, nessa época. Como é que você, que era um cara vindo de agricultura, começou a falar de meio ambiente? E a agricultura, de uma maneira geral, ela destrói, né, o meio ambiente? Ou pelo menos essa visão que as pessoas têm. Não estou dizendo que é verdadeira, mas é assim, porque tem o adubo químico, tem não sei o quê, BBB, ou seja, como é que você juntou uma coisa com a outra?
Você sabe que há 12 anos eu sou articulista do jornal Estado de São Paulo. E eu escrevo há 12 anos sobre isso. Em certo sentido, às vezes escrevo indignado, né, com essa visão urbana sobre o campo, que é uma visão depreciativa formada por uma opinião pública que pensa dessa forma que você se referiu, que a agricultura é contra o meio ambiente, né? Pois eu... tanto que existem os ambientalistas e os ruralistas. E aí eu inventei... opostos, exatamente, né? aí eu inventei o que eu sou, o agroambientalista. Isso, né? Nas discussões sobre o Código Florestal. Então, eu dou aulas, faço palestras por aí afora, me convidam, ou quando eu escrevo, eu volto e meia, me levanto alguém e fala, eu não entendi, você é ruralista ou você é ambientalista? Eu falava, Cristo, eu sou os dois. Quer dizer, a evolução desta matéria no nosso país só se dará quando você juntar as duas coisas. Não há hipótese de um vencer o outro, porque ambos são fundamentais. O ambientalismo e o ruralismo são fundamentais em qualquer nação. A destruição ambiental, ela é uma... destruição? Foi uma... Qual destruição? Que aconteceu... Qual destruição? A ideia de tirar a da mata para plantar o café e depois se não tirasse a mata, nenhum de nós estávamos aqui, a cadeira que você está sentado não existia. Isso não é destruição, isso é processo histórico de desenvolvimento. Aconteceu na Inglaterra, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil. Então, quando o ambientalista vinha dizer para mim, não, porque o passivo ambiental, eu falava, meu avô não tem passivo nenhum para pagar, não. Nem meu bisavô. Quando eles desmataram a fazenda lá em Araras, estavam ajudando a criar a riqueza do Brasil e de São Paulo. Então, nós não existiríamos. O microfone, que nós estamos aqui, esse prédio. Então, chamar isso de destruição é uma visão equivocada do processo histórico. Agora, se hoje um cara for pegar um pedaço da Mata Atlântica aí que está preservada e desmatar ela, o cara fez um crime ambiental. Porque hoje você tem a legislação que estabelece o que você pode e o que você não pode fazer. E a rigor, nós não precisamos mais desmatar a Mata Atlântica. Você não acha que a gente em algum momento passou do ponto, a gente, que eu digo a humanidade, no sentido de desmatou demais, poluiu demais, o rio, acabou com as matas ciliares, não existe, isso aí você não acha isso? Eu acho que fez tudo isso. É que eu tinha entendido que você achava que não, fazia parte acho que fizemos nesse processo histórico. Passou do ponto, não é? Todos passamos do ponto. E esse bosteiro que virou o Rio Tietê, passou do ponto ou não? Então, mas isso não foi o agricultor que fez, foi você que fez, que é da cidade. Não é só o agricultor, eu estou falando desde tudo, desde lá, desde desmatar até o rio e não manter a água das matas ciliares, até o esgoto da cidade. Então, vamos empatar isso, entendeu? O ambientalismo não pode ser contra a agricultura, não é? Não, mas acho que não é. Sim. Só? É muito contra... Mas é contra também o não tratamento do esgoto. Mas liga pouco, liga muito pouco para isso. Muito pouco. O fato de... A agenda do verde, por conta do desmatamento da Amazônia, contamina o ambientalismo brasileiro desde os anos 80. Mundial, né? Porque não é, o mundo não olha também a Amazônia como uma coisa... O desmatamento como uma coisa ruim, e é ruim, não é o desmatamento da Amazônia? Ou você também acha que talvez não? Não, eu acho que o desmatamento... Talvez não, depende de onde você vai desmatar. Você desmatar solos bons para a agricultura, para produzir alimento para a humanidade, você vai fazer. Isso vai acontecer, vai continuar acontecendo enquanto a população continuar crescendo. Não há hipótese. Você não se assusta com a ideia não, de uma hora não vai acabar? Não, de jeito nenhum, Se vai continuar acontecendo, uma hora Celso, vai. A Califórnia é o maior estado agrícola do mundo, ou um dos maiores. Ele ocupa 100% das terras aráveis da Califórnia. Só que, ao mesmo tempo, a Califórnia deve ter, eu posso errar aqui o número, porque nessa entrevista, ele deve ter 50% ou mais do território dele preservado. Absolutamente preservado. Ao mesmo tempo tem uma crise hídrica absurda. Sim, mas ele tem metade do território preservado. E todas as terras aráveis utilizadas. Ou seja, nós temos que preservar aquilo que é destinado à preservação. Entendeu? Então, difícil isso, né? Quem que determina
Ou já existe uma clareza? Aí é que Quem tá. que determina? Aí é que está. Aí que vem o agrônomo, nós, os engenheiros agrônomos, quando vai discutir, não, você tem que preservar, que está no Código Florestal desde lá de trás, você tem que preservar 20% de cada propriedade, está na lei, é 20%, você fala, da onde saiu esse número? Porque tem propriedade que você precisa preservar 70%. E outras... É 20 aqui no Sudeste, 50 lá na Amazônia, não é isso? Lá na Amazônia agora passou para 80. 80. Então são números assim que me inventaram. Nós trabalhamos com outras categorias que são as classes de capacidade de uso do solo. Você tem determinadas regiões da Rondônia, do Pará, do Cerrado, de São Paulo, que os solos são frágeis, que são muito erodíveis. Isso não pode. Então esse deveria ser preservado. Exatamente, exatamente. Que são muito inclinados. Então você tem que ter critérios mais técnicos para fazer o que os outros países fizeram. Aqui foi tudo feito no tapa. E a ocupação foi muito equivocada em muitas regiões por causa disso. Então, longe de mim dizer que não temos problemas ambientais, temos e muitos, né? Na cidade e no campo. Mais na cidade até do que no campo. Muito mais na cidade. Muito mais na cidade. As do campo é... Se bem que ambos estão sendo mitigados. Você pega a poluição atmosférica em São Paulo na década de 70 era muito pior do que é hoje. Hoje o ar da metrópole paulistana é melhor do que era em 1970. É muito mais respirável do que há 40 anos. Então, política ambiental funciona. E está funcionando, ou seja, mesmo, né, mesmo com tanta coisa ruim, com tanta desgraceira, com tanto discurso às vezes até exagerado, o fato é que as políticas ambientais estão avançando. A recuperação ambiental está avançando no Brasil e no mundo todo. No mundo inteiro. Com certeza. Está todo mundo apavorado também. Com certeza. Apavorado agora por outra razão, que é do aquecimento global. Não é mais com a agenda tradicional. Agora, que tem a ver, não é? Um assunto é ligado ao outro, não, não é? Não necessariamente, que basicamente as emissões de carbono se dão pela queima de combustível fóssil. E parte por queima as vacas também. De desmatamento. E existe uma bobagem que são as vacas também, né? Essa sim é uma bobagem. Essa, se quiser falar dessa, eu falo. Não, pode falar também. Eu fica não. à vontade. Para mim, tanto faz. Vamos dizer embora. Que é o arroto. Que é livre. O arroto ou o pum da vaca que emite gás carbônico, pode falar que é dos humanos também, né? Entendeu? Sabe? Então é melhor proibir todos, né? De soltar gases. Para de todo fazer mundo, uma lei, sabe? Fazer uma lei proibindo soltar pum. Não pode soltar pum, nem as vacas, nem os humanos, porque os humanos já são 7 bilhões de humanos, entendeu? E se acontecer como prevemos, seremos 9 rapidamente. Não, até 2050 talvez, só. Então, e aí tem gente até... a gente acabou entrando nesse assunto, mas esse assunto tem a ver, porque assim, o homem lá que lutava por justiça social, né, e através da terra, né? Vamos resumir você nesse sentido assim. A gente sente que está com cada vez mais dificuldade. A injustiça. O Brasil melhorou, né? Se a gente colocar historicamente, é inegável mesmo, mas existe toda essa discussão agora de concentração que está aumentando a injustiça, que 1% tem 20% da riqueza, tarará, e a tendência de aumentar a população provavelmente vai aumentar a injustiça, né? As coisas. Como é que você olha tudo isso? Como é que você vê esse mundo que a gente está vivendo aí? Aquele cara, né, que parece que ser o mesmo, né? Você tem mais ou menos os mesmos princípios. Como que você está vendo isso? Eu hoje... O que você acha que a gente está fazendo, sabe? Com o planeta, com a vida, com as pessoas. Afinal, para que serve tudo isso que a gente está fazendo? Uma outra variável entrou na minha concepção de mundo, de como eu vejo o mundo. Eu comecei falando que a minha primeira utopia era da liberdade, a segunda da justiça social e depois a questão da qualidade de vida, né? Então, eu penso que as pessoas precisam ter qualidade de vida, né? E seja do ponto de vista ambiental, do mundo que vive, do ar que respira, da água que bebe, etc. Ou seja, a qualidade de vida de sair na rua,
Segurança, ou um mínimo material para subsistir com dignidade. Ter hospital, você ficar doente, você for num lugar alguém te tratar direito, ou enfim, você ter qualidade de vida, etc. Então, eu vejo essa equação e dou hoje, voltei a dar mais valor à questão da liberdade e da liberdade do indivíduo, né? Então, eu que no passado, como te falei, minha visão era de um comunista, achava que era o Estado que tinha que cuidar de tudo e mandar o que as pessoas tinham que fazer e cuidar do desenvolvimento, e a Secretaria da Agricultura tem que produzir semente para os agricultores. Eu cada vez acho menos isso daí, eu cada vez acho que o Estado devia começar a cair fora de quase tudo e deixar a sociedade funcionar melhor. E o Estado ficar com o papel regulador, de poder moderador, etc, etc, né? Então, eu não vejo essas questões da injustiça no Brasil piores do que eram no passado também. Não, melhorou, isso melhorou mesmo. É claro que me incomoda. Eu escrevi agora um capítulo de um livro que a Fundação Getúlio Vargas vai escrever sobre os 30 anos de democracia após a Constituição, a Constituinte de 88. E no campo, que é o que eu entendo mais, e aí eu posso falar, essa questão da injustiça social não piorou nada, só melhorou. Curiosamente, veja como são as coisas. A concentração da terra no Brasil é a mesma dos últimos 50 anos. Embora você e 100% das pessoas que estão me ouvindo aqui acham que piorou a concentração. É a mesma concentração. Mas que já era ruim, não é isso? Não piorou, mas era ruim. Até continua tão ruim como há 50 anos, é isso? Desconcentrou um pouco. É que o índice que mede, ele não mede direito, que é o índice de Gini, que é universalmente aceito, sabe? Ele não mede muito. Agora, aonde aumentou demais a concentração? Posto de gasolina, banco, supermercado. Então, essa concentração do poder, as grandes corporações, as grandes empresas, né? Isso na agricultura, o padrão de concentração é o mesmo. E na sociedade não, na sociedade tudo se concentrou. Farmácia, antes cada um tinha uma farmácia, agora são grandes redes. E eu me sinto mais apavorado, portanto, de ficar subordinado a esses conglomerados nos serviços, ou, né, que regula o preço da gasolina ou do etanol, porque com certeza eles combinam o preço, etc., né? Esses cartéis dessas outras áreas, né? Então, falando da agricultura... Não é só no Brasil isso. Não, né? Isso é uma coisa que vem acontecendo mundialmente. Exatamente. Numa concentração de poder em poucas e grandes empresas, não é isso? Ao mesmo tempo que a tecnologia e a internet, especialmente, oferece mais e mais e mais novas oportunidades. Então você tem no mundo de hoje uma tendência à concentração de grandes conglomerados e ao mesmo tempo um aumento das brechas para quem quiser dispersão, criar novos conglomerados, que é o que aconteceu. Que acabam virando novos conglomerados. O Google é novinho, ou seja, e hoje o mundo não está acabando por conta da concentração. A própria concentração e a facilidade do acesso à tecnologia e à internet permite que meu filho, entendeu, abra uma empresa, coisa que na época minha eu não fazia. Eu me formei e ia procurar um emprego, né? Hoje, você se formar e procurar emprego, cuidado que já você não acha. Pega muito bem também. Não pega muito bem. Então, são milhares, são milhões de pequenos negócios que vão sendo abertos, que quebra a cabeça, bate cabeça, mas... Então, ao mesmo tempo, você tem essas várias... Eu acho que o mundo hoje ele é muito complexo. E quem é da minha geração, assim, né, tem uma tendência de interpretar o mundo de hoje com os mesmos parâmetros que nós interpretávamos no passado e não funciona direito. Eu me sinto assim no mundo de hoje. Eu tenho medo de fazer análise sobre o mundo de hoje porque eu tenho medo de ser conservador. Eu nunca fui conservador, eu tenho medo de ser meio reacionário até. Porque eu não estou entendendo direito o que está acontecendo, eu não entendo. E olha, que eu mexo com rede social, faço coisas aí, eu gosto disso, eu gosto de ficar vendo esses movimentos, esses coletivos nas periferias, que mexem com música. Eu acho tudo isso muito fascinante, são oportunidades, as pessoas se envolvem, fazem coisas, e cá entre nós, a minha geração nem sabe que isso existe.
Eu entendo o que você está falando. Quando você fala isso, você fala então que você tem um otimismo em relação... É isso que você está falando? Além de se sentir um pouquinho deslocado, de ficar com medo de estar ficando velho e não conseguir uma... Normal. É normal, né? Daqui a pouco você começa a falar... Quando você começa a falar, pô, mas na minha época era mais legal, então é coisa de velho. Falou né? na minha época já é coisa de velho. Então, exatamente. Não, lá naquele... Acho que quando o mundo está piorando, quando as pessoas começam a falar assim, eu sempre falo, é a idade ou você acha que está... né? Você tá ficando velho. Mas assim, de qualquer maneira, você é otimista quanto à experiência humana aqui, o que a gente vem fazendo com o nosso planeta, com a nossa vida, com as nossas relações, etc. Eu sou otimista, verdadeiramente sou otimista, porque na minha história de vida, eu me lembro então lá da fazenda, não sei o quê, vejo meus filhos hoje, eu sou otimista. Quando eu acho que eu não sou otimista, eu acho que eu não estou entendendo direito. Então eu às vezes vejo umas coisas, acho que não estão boas, mas eu fico pensando... Mas não porque não são boas, não porque você não consegue ver. Eu não consigo ver. Aí é otimismo demais. Eu tenho também, medo, né? mas eu tenho medo de ser... Eu não gosto de ser pessimista. Eu não gosto de gente pessimista. Eu não gosto de gente chata. Em geral, gente chata é pessimista. Ou vice-versa, não sei. Então, eu tenho... Mas você não tem um cheiro assim, por exemplo, partindo para o mundo inteiro, assim, essa coisa do terrorismo, essa coisa que tá poderoso, né? Essa questão da concentração de renda, qual que é o cheiro que você tem do que está acontecendo e para onde você acha que vai? Não, o do terrorismo eu não consigo entender direito, eu não consigo fazer... Né? É real e tá forte, né? Assim, egoisticamente falando, por sorte, como está longe da gente aqui, eu não me preocupo muito com ele. Acho bárbaro, né? O que acontece lá, decapita pessoas, etc. Eu não consigo nem entender isso daí. E eu penso assim, eu tenho tanta coisa para me preocupar aqui, deixa eu pensar aqui com a gente. Não necessariamente o terrorismo em si, mas a consequência disso, da mesma maneira que a reação do Bush ao que aconteceu no 11 de setembro mudou o mundo. Né? Então é nesse sentido, assim, aqui vai chegar mesmo como onda de reação. Celso, me desculpe, eu não vou conseguir chegar nesse ponto, porque eu sou temeroso, porque eu sou meio tímido, do ponto de vista de falar de coisas que eu não entendo muito. Então, o que me preocupa, que às vezes eu ia dizer para você que eu fico meio pessimista. Eu gosto de escrever, vida toda fui professor, não sou intelectual, mas já li muita coisa e entendo de outras. Então, o que eu hoje fico meio pessimista, sim, mas é isso que eu não sei se eu estou interpretando direito, é que eu acho que hoje as pessoas leem pouco, são pouco instruídas. Você vai tratar de um assunto, tem gente que nem sabe conversar direito, não entende muito de umas coisas. O conhecimento hoje é muito rápido, muito fluido, é o conhecimento que está na internet. Parece que é tudo curto, rápido e fugaz. Então eu fico pensando, puxa vida, parece que na minha época a gente lia mais livros, a gente fazia... Agora, posso fazer uma pergunta? Será que isso está errado? A gente quem? Porque também não era pouquíssima gente que lia mais livros, né? Será? Do ponto de vista numérico e proporcional, era muito menos do que hoje, né? Não é elite, porque não era necessariamente uma elite financeira, mas era pouca gente. Mas estou lembrando, né? do meu ginásio, da faculdade, eu não sei. Então, eu penso, eu fico preocupado um pouco com isso, quer dizer, o nível cultural das pessoas. Médio, você acha? Médio, Mas, ao mesmo tempo, como eu falei, talvez eu que não esteja percebendo. E são outros critérios, né? São outros critérios. Que eu quero que leia o quê? Que leia aquelas coisas que eu lia? Né? Política ou filosofia. Eu quero que todo mundo vai ler filosofia agora, que eu adorava ler filosofia e adorava ler essas coisas complicadas. Você está na casa do saber Enfim, aqui. Não sei, aqui pode ler, né? Vive disso. Vive de filosofia. Vive de arte, vive de discutir essas coisas. Eu lembro quando, na Exalc, então, a cada 5 anos nós fazemos as nossas comemorações das turmas quinquenais. Vai diminuindo, né? Vai né? Então, cada vez que vai lá, os mais novos, eles falam assim, na época de vocês é que era legal, o pessoal era mais legal. Agora, o pessoal aqui, não sei lá, o pessoal vem aqui, entra, sai, se forma, não está nem aí com nada.
Então, dá a impressão que a gente... Éramos menos. Éramos menos, né? Eu acho que tem uma questão de volume que talvez a gente despreze nesse tipo de análise, que faz uma diferença absurda. Que é volume, né? Número, escala, o número de gente, as escolas públicas, primeiro era para pouca gente, não era acesso, né? Era muito menos gente, mesmo proporcionalmente. Eram melhores porque eram poucos alunos também. É muito fácil também falar assim, né? Meu pai estudou sempre escola pública, fez São Francisco, tarará. Hoje quem estuda em escola pública não, dificilmente conseguirá fazer São Francisco, né? Mas era melhor também porque era menos gente, menos tudo. Menos tudo. Era mais fácil de lidar. Eu acho que talvez a gente esteja com dificuldade no Brasil de lidar com esse volume. Eu imagino como é a China, imagino como é a Índia e tal. Pode ser. Pode ser. E no mundo também, porque o volume é isso. Agora seremos 9, somos 7, seremos 9. Como é que a gente vai produzir comida para 9? Como é que a gente vai produzir qualidade de vida para 9? Como é que a gente vai melhorar a justiça social que está distante ainda? Não é só no Brasil, na África, até nos Estados Unidos, aumentou o número de pobres nos Estados Unidos, não diminuiu, né? Então como é que a gente vai fazer tudo isso com este volume? Sabe uma coisa... Mudando de assunto, mas não muito. Voltando à sua questão original, o que piorou... sabe o que piorou? E vou falar do Brasil. Piorou muito a política no Brasil. Quer dizer, eu, que já fui deputado, que trabalho há tantos anos ao lado do Fernando Henrique Cardoso, sou um cara que sou ligado ao PSDB, sou filiado, embora não seja dirigente de partido, não participe assim. Eu estou com uma sensação de que o Brasil está com uma falência do seu sistema político. O sistema político do Brasil está entrando em colapso. Eu não estou... Você não está sendo partidário, não estou sendo partidário. De uma maneira geral, né? Não estou vendo que o PT que fez isso e tal. Tô. Quer dizer, você está falando de uma maneira bem mais profunda. Estou falando mais geral. A política, ela se... Atividade política. Exatamente. Né? Ela se depreciou de tal forma e o sistema político brasileiro foi se contaminando. Virou comércio. Com problema, virou comércio. Você cria partido político para ganhar dinheiro. Você financeiro. O critério... Para você vender teu espaço da televisão. O mundo inteiro vem virando o critério financeiro em várias... Na música, né? Na literatura. O critério financeiro passou a ser o critério número 1, não é? Você já percebeu isso? E talvez a política seja um reflexo também. Mas eu não acho que nos outros setores necessariamente faz mal, desde que você tenha um mínimo de gestão pública que normatize, que tente equalizar um pouco. Eu não estou justificando, as coisas. Eu só estou mostrando Agora, que na política, uma mudança de critério. Celso, na política nós estamos sem controle de nada, entendeu? Nós estamos... eu vejo assim, nós estamos à beira de um colapso. Os partidos políticos não têm credibilidade nenhuma. Não representam ideias. Eles não representam a população. São tantos partidos que não faz nenhuma diferença você ser de um ou de outro. O sistema norte-americano continua lá, rígido, forte. Eles continuam com seus partidos tradicionais, etc. Né? Ou mesmo na Europa. Enfim, no Brasil virou uma confusão tão grande que eu, francamente falando, você vai falar assim, onde é que você está pessimista hoje? Eu estou pessimista com a política do Brasil. E eu, como um ser político, estou meio acabrunhado com isso, entendeu? E, bom, eu fui Para onde você acha que devia ir? Você sabe. O que deveria ser feito? Eu não sei se você sabe, mas quem nos ouve, era bom saber, porque eu faço questão disso. Eu fui deputado federal e deixei de ser candidato, né? Eu fiz o que o Antônio Candir fez. E o Candir, que é uma pessoa que eu gosto muito, ele, quando eu me elegi, ele já tinha um mandato. E ele falou, Chico, eu vou fazer só 2 mandatos, depois eu não vou ser mais candidato. Eu acho que isso aqui... E eu sempre fiquei com aquilo que ele falava, eu não sou político profissional. E eu pensava, eu também não sou político profissional. Eu sou professor, sou engenheiro agrônomo, sou doutor em administração, eu tenho minha vida, virei político, me elegi deputado, então eu fui 2 vezes deputado e não fui candidato mais. Sabe,
Eu não acho que isso deve ser regra para ninguém. Mas o fato é que, desde aquela época, esse negócio de ser deputado me deixava um pouco intrigado demais. E virou uma carreira. Eu acho que também Virou, isso é importante. não, virou carreira. Virou uma carreira profissional e uma maneira de fazer dinheiro. Em vez Não, de e uma ser coisa mal vista. Não, em vez de ser um serviço público. Não, e outra, uma coisa mal vista. Quer dizer, eu queria ser conhecido pelos livros que eu publiquei, pelas aulas que eu dou ou dava, ou pelas coisas que eu faço. Pega mal. Se você é deputado, pô, pega mal. Eu caí fora disso, entendeu? Eu sou um ser político, eu escrevo sobre política, eu tenho atividade política. Não, nesse nível que nós estamos virou falando. Ruim também, porque então, as pessoas hoje confundem política com toma lá da cá, com trocas, com sujeira. Você viu outro dia eu publiquei no meu Facebook umas coisas dizendo que faz algum tempo já, que esse negócio aí, que tinha acabado a eleição tinha acabado de acontecer, o pessoal dizendo o impeachment da presidente. Eu falei, eu acho que esse negócio aí tá meio, o que é isso, né? Parece coisa, e putz, eu levei um pau desgramado, porque existe hoje uma rotulagem. A política hoje é feita com ódio. E esse é outro problema da falência ou do colapso político nosso, né? Especialmente entre os dois grandes partidos, PT e PSDB, se trata com ódio a política. Se eu sou PSDB, eu não presto. E se outro cara é do PT, ele não presta. Eu não vejo assim o mundo da política, entendeu? Ou do PMDB ou de qualquer um outro. Eu posso pegar um por um e dizer, esse aqui é canalha, esse aqui não, gente bacana, esse aqui é legal. Não bacana, tem mais várias, gente canalha aqui, tem mais... Tudo bem, mas não dá para você discutir. Então, quando você publica alguma coisa, é chato dizer isso, parece pretencioso. Quando você publica alguma coisa um pouco mais inteligente sobre isso, o cara entra e fala assim, pô, seu cagão, larga de falar, não sei o quê, você está parecendo... Muita gente virou uma... Esse é um dado novo... Dessa eleição também, esse ódio, dessa eleição passada que a gente teve, esse ódio meio irracional, mas nesse nível... Não, nunca tivemos igual. Nunca tivemos isso. Isso é uma coisa muito americana também, eu não sei se você já presenciou a eleição americana, as pessoas se xingam muito. Eles se pegam os lados, especialmente em alguns estados, os republicanos democratas, são pouco civilizados, vamos dizer. É muito agressivo. Só que lá o voto não é obrigatório, metade da população nem vota. Aqui uma coisa que tinha que acabar é isso, acabar com esse negócio de voto obrigatório. Por que eu sou obrigado a votar? Vou votar nesses caras aí, vou votar para quê? A justificativa do voto... Por que eu não tenho que ter a liberdade de não votar? Não, a justificativa do voto obrigatório é essa é da época da pós-ditadura. De conseguir, de acostumar as pessoas a ter essa coisa cívica. Demodê, né? Passou, né? Eu não sei o quanto todo mundo ainda gostaria. Você vê, nos Estados Unidos a abstenção é altíssima. 50%. Na França. A maioria do pessoal pobre, né? A maioria da abstenção nos Estados Unidos são negros, hispânicos. Não, mas não é só uma questão de... Não quer votar. Eles não vão ficar menos representados? Ou é o fato deles terem uma educação menos avançada, né? Os negros, os hispânicos, os americanos, não faz com que eles não vejam a importância de votar e, portanto, sejam subrepresentados e, portanto, isso se perpetua? Essa é uma visão, não é isso? Eu acho uma visão, Eu acho uma visão elitista da população. Desculpe. Eu acho assim, que a gente que se acha superior vê eles como inferiores. Eu acho que o cara sabe... Não é nem isso. É fato, né? Que eles não... Mas não vão porque não querem. Por que eles que são inconscientes? Nem no Brasil eu acho isso. Aqui, quando discutia da rede social misturado com política, na campanha do Aécio, mesmo na campanha do Serra, que eu já operei um pouco essa área de redes sociais, existe um pouco essa visão, que você precisa... O cara está lá, você precisa ensinar as pessoas, você eu concordo, isso é uma visão elitista. O cara está sacando direitinho tudo, só não está falando. Você acha que você quer dar aula para uma molecada aí é muito mais esperta do que você pensa, entendeu? Tem que ficar ensinando, não é de outra. A sociedade está livre, a internet está livre. O cara não quer votar, não quer fazer, por que tem que obrigar? Não tem que obrigar nada. Nós não temos que ensinar nada a ninguém. Nós temos que criar oportunidades. Por exemplo, o que é uma porcaria no Brasil? A internet do Brasil é uma porcaria. A velocidade, o acesso, não pode. Então, você pega no campo, na agricultura, metade dos agricultores não tem acesso à internet. Então, você tem que dar acesso, você tem que criar as oportunidades. Se o cara vai depois aproveitar isso
e se ir para frente na vida, o problema é dele. Tem gente que não quer ir para frente na vida, deixa ele quieto lá. Por quê? Ele quer ficar pescando, sei lá, fazendo o quê? Por que eu tenho que obrigar ele a ganhar dinheiro? Eu não tenho que obrigar nada a ninguém. Eu preciso, como poder público ou como sociedade... Tem que estimular coisas, né? Ou não também? Por quê? Eu tenho que dar as oportunidades. Estimular? Estimular o quê? Se é alguma coisa? Mas a política pública, eu tenho que educar ele. O governo não tem que dar estímulos aqui e desestímulos ali para conduzir as coisas... Para regular desigualdades que os mercados criam. Não é assim criam. Que funciona? Aqui eu desestimulo, aqui eu estimulo, porque isso parece melhor para a sociedade como um todo e tal. Mesmo na tua concepção de só como um regulador, não pode ser também cada um faz o que quer, não é? Não é cada um faz o que quer, que é um liberalismo que lugar nenhum do mundo funciona, existe. E um social-democrata como eu, obviamente, não pensa isso. Mas eu não acho que você tem que ficar ensinando as pessoas ou dizer, ó, vocês façam isso, ou façam aquilo, faz aquilo. Você tem que dizer, olha, tem isso, aquilo, aquilo. E você tem que estar atento aonde as regulações de mercado, vamos dizer, estão criando desigualdades. Você não acha que você tem um privilégio de ter estudado mais, ou melhor, ou seja lá o que for, e tem mais capacidade de discernimento, não é só de discernimento, de conseguir fazer as escolhas, a escolha ideal. Por isso que eu acho que a educação é fundamental. Estou dizendo, você tem que dar as oportunidades. Entre as oportunidades, você precisa dar educação. As pessoas têm que ter educação, hoje em dia tem que ter internet. A internet do Brasil podia ser muito melhor do que é. Eu acho que é um dos piores fracassos do governo atual é não ter criado ainda as condições, né, de navegação e de acesso e de rapidez de internet, porque a internet ela é revolucionária. O poder, o conhecimento que entra pela internet, o open mind que ele faz na cabeça das pessoas, nas periferias, isso aqui é fantástico. A começar porque ele passa a assistir, como na televisão, quando se começaram a vir Discovery e etc. Quer dizer, começa a ver outras coisas. Não ficar vendo só novela da Globo, entendeu? Eu acho isso revolucionário, você ter acesso a essas coisas todas. Dessa diversidade e tal, né? Então, mas, enfim, eu acho que as coisas não estão piores. Né? Na política, eu estou quase desanimado, sabe? Porque eu não sei nem o que vai acontecer com o Brasil. Vamos ficar num marasmo, numa situação, enfim, muito, muito difícil. Precisaria acontecer uma revolução, sabe? Fazer o quê? Devia acabar com todos os partidos e criar tantos. Agora, quem que fará isso? A última que chamaram de revolução foi um desastre. Tá certo? Não, mas não vai ter mais nenhuma dessa. Não tem nem mais milico hoje em dia, pô. Quer dizer, tem milico tem, militar tem. Mas não tenho medo disso. Eu não tenho medo de golpe de Estado ou de revolução com aquele sentido que nós sofremos em 64, não. Precisaria ter uma revolução em termos de criar um sistema político que nós não temos. Agora, quem fará isso? Os próprios políticos que hoje dominam? Parece que não, né? Então, de onde virá a força renovadora? Das ruas. Tomara que venha das ruas. Agora, virá? Ou vai ficar só também A experiência do Egito não foi muito boa também nesse sentido. Porque a tal da Primavera Árabe acabou em ditadura no final, né? Não foi a intenção, mas no final acabou isso. Então acho que de verdade que tá difícil saber qual é o caminho, né? Porque a experiência mesmo no mundo assim, ela não tem ido muito... Este mundo contemporâneo, eu vejo por essa visão política algo muito incerto. E se eu projetar isso para os próximos 20, 50 anos, né? Como é que estarão os sistemas políticos, como é que será a governança das sociedades, né? Parece que nós estamos caminhando para uma espécie de um novo anarquismo, para quem propunha lá atrás a sociedade anárquica, sem governo, etc. Parece que nós estamos indo para um lugar onde vai virar um pouco Mad Max, salve-se quem puder. Quase salve-se quem puder, organizado de alguma forma. Eu acho que está muito nebuloso isso, viu? Enfim, não tenho capacidade de prever ou dizer o que vai acontecer, mas nesse ponto de vista está estranho. Na geração de riquezas, no avanço da tecnologia, no combate à pobreza, na questão da política ambiental, na produção de alimentos,
tudo isso vai melhorar no mundo, não vai piorar nada, no meu modo de ver. Eu acho que as condições da existência humana, mesmo essas, as materiais, vão avançar. Na questão mais filosófica, tipo, quem somos nós, né? Que é o que eu quero que saber você agora para fechar né? mesmo. Em termos de felicidade, né? Quer dizer, as pessoas viverão mais felizes, né? Eu não sei, eu não consigo, porque eu estudo, eu sempre gostei de ler, porque há tempo se escreve sobre isso, né? Sobre a riqueza das nações ou das pessoas versus as suas felicidades, né? E a correlação nunca foi provada, né? Mais até rico hoje não. E nem sempre mais feliz. Não, diz que tem até uns... Tem da pobreza absoluta até um pedacinho, diz que melhora a felicidade. Depois de um determinado patamar, a riqueza não faz diferença, né? Então, aí eu não sei. Eu sou meio confuso a analisar isso. Às vezes eu vejo também uma outra coisa, que isso para mim é totalmente, na minha história de vida, é quase que uma primeira confissão que eu faço sobre isso. Eu estou ficando cada vez mais espiritualizado. Eu nunca fui, eu sempre fui materialista, ateu, agnóstico, etc. Ficando velho com medo de morrer. Isso não é nada disso, não estou com medo de morrer agora nada. eu quero Deus, agora que eu vou morrer nada eu quero disso. Deus. Não é nada disso, não. É que realmente eu me confundo um pouco, né? Como é que você se encontra nesse universo todo, que é muita gente, é muita conexão, é muita confusão, né? Eu certamente não serei uma pessoa religiosa. Mas você vê algum sentido na tua existência, na existência das pessoas? Existe um porquê, um pra quê disso? Aí é que está. Então, aí mesmo. A confissão que eu ia fazer... começa um pouco por aí. Eu, quando pensei inicialmente assim, puxa vida, eu trabalho há tantos anos com o Fernando Henrique, desde quando ele era senador, antes de ser, depois ele foi presidente da República, eu fui chefe de gabinete do presidente da República, não é mole não. Aí fui... Deve ser horrível, mas isso é outra conversa. Aí então, eu vou escrever um livro, essa história eu vou contar. Então, inicialmente, eu pensava em escrever um livro que era um livro sobre história política, ou sobre política, e cada vez mais eu estou escrevendo hoje, não é bem sobre isso não, porque sabe o que as pessoas perguntam para mim? Hoje em dia, desde antes, mas hoje em dia eu sinto mais isso, as pessoas perguntam para mim o seguinte: Chico, da onde você conheceu o Fernando Henrique? Porque eu não estou... Eu mal falo inglês até hoje, entendeu? Então, existe alguma coisa que me levou para fazer o que eu fiz na vida, que não tem muita explicação lógica. Você acha que é uma mão divina? Se não é divina, é algo... exterior a você. Exatamente. Se não é divina, é alguma coisa que eu não estou conseguindo explicar. E outras coisas que aconteceram na minha vida. E o meu livro está começando a ficar uma coisa assim, meio assim, sobre as coincidências, meio dar. Então, por exemplo, eu pergunto o seguinte: e se o Mário Covas não tivesse ficado doente? Ele seria o sucessor do Fernando Henrique. Mas o Mário Covas ficou doente e faleceu. Né? Então eu estou começando a raciocinar. Eu não estou ficando religioso naquele sentido mais convencional, mais conservador. Não ser só que as coisas de alguma maneira têm uma ordem. Exatamente, O meu raciocínio materialista, e antigamente materialista histórico, marxista, etc., eu não consigo explicar mais as coisas todas que acontecem. Nem a minha própria vida, né? Em todos os sentidos. Claro. Na política, ou mesmo nas minhas questões pessoais ou amorosas, etc. Então, eu estou muito... Quando eu fiquei muito intrigado, quando então me convidaram vocês para vir aqui para falar quem somos nós e para onde vamos, etc. Eu falei, nossa, eu estou perdido. Eu estou no momento, não sei se estou no melhor momento de falar isso daí, entendeu? Estou perdido, estou pensando de novo. Então eu quero que você tente resumir. O que você acha, quem que nós somos? Mesmo com as suas dúvidas. Olha, que dificuldade para eu fazer isso. Eu acho que nós somos muita energia, entendeu? Eu acho que a fronteira do conhecimento ainda não tem ideia da quantidade ou da influência
da carga de energia que nos acomete, entendeu? Então eu ando muito pensando nisso, que em termos, e quando eu penso em termos de cosmos, de universo, aquela coisa, né, egocêntrica, que só existe o planeta Terra, depois que você descobre que você tem pelo menos não sei quantos bilhões de outros planetas, eu me sinto muito diminuto nisso tudo. Então eu cada vez mais fico mais humilde, né? Eu não sei quem nós somos, mas eu acho que para entender o que nós somos, nós temos que ser mais humildes do que temos sido. E o ser humano é muito arrogante, muito prepotente. Ele achava que ele podia fazer tudo. E ele quase destruiu a sua própria civilização. Eu acho é muito equivocado, embora as professoras ensinem na sala de aula, nós precisamos salvar o planeta, não precisamos salvar o planeta nada, o planeta vai viver aí eternamente. Não, eternamente não. Mas são 8 bilhões e meio. 5 bilhões, daqui a 3 bilhões de anos não tem mais ninguém aqui. Talvez um pouco Isso mais. É certeza. Talvez um pouco mais. Isso é certeza, porque o Sol vai expandir, vai torrar tudo que tiver mas aqui. A arrogância civilizatória quase destruiu as condições da sua sobrevivência. Não é? E ainda está correndo risco de fazer isso mais para frente. Não é? Então, eu penso nessa questão da humildade. Eu não sei quem nós somos, para onde nós vamos, de onde viemos. Eu acho que a minha atitude hoje é uma atitude mais humilde frente... Menos certezas, mais dúvidas. Certezas e mais dúvidas. Você está no programa certo. Aqui a gente só tem dúvida. Bom, então não temos certeza nenhuma. Muito obrigado. Obrigado. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.